Olá, turminha do quinto ano, tia Lorena mais uma vez gravando uma aula de geografia, certo? Nós vamos dar continuidade às nossas cidades e suas funções. Vale ressaltar que a tia Lorena vai começar primeiro pela correção do nosso FA, que foi da página 99 e 100, não foi isso? Pronto. Na página 99 e na página 100 tinha o seguinte, tinha foto de cidade e você ia falar as funções dela, não era isso? Se era político administrativo, se era religiosa, se era universitária. Então aqui na primeira foto eu tenho Brasília, né? E Brasília, qual é a função, né? Observe as imagens e escreva a função. Não era para você repetir, inclusive, né? Quando a tia Lorena orientou alguns alunos lá, a tia Lorena falou que não é para você estar colocando capital, é para você estar colocando exatamente o que, tia Lorena? É para você estar colocando a função da cidade, tá certo? Então, Brasília, lá onde fica o poder político, ele é o que, tia Lorena? Ele é político administrativo. Logo aqui embaixo. Joinville, se eu olhar para a foto, eu já vou ver que ela é industrial, né? Tem muitas indústrias. Então tá aí embaixo, político-administrativa e industrial. Logo abaixo eu tenho Cuiabá, no Mato Grosso, né? É uma cidade comercial, se você olhar, tá cheia de comércio. Já aqui em Aparecida, lá em São Paulo, a tia Lorena até falou disso na aula anterior, ela é religiosa, uma cidade religiosa, a função dela. Logo na página 100, eu tenho mais imagens. A primeira aqui, eu tenho Olinda, em Pernambuco. Tia Lorena, olhando para esses prédios, eu já consigo ver que eles são históricos. Se eles são históricos, essa cidade tem a função histórica, né? Aqui eu tenho Santos, uma cidade portuária. Logo abaixo eu tenho Campina Grande, né? Uma cidade universitária, cheia de universidades. E aqui do lado eu tenho Gramado, uma cidade turística, né? Onde os turistas gostam de passear. E a última, para terminar a nossa página 100, eu tenho Osasco em São Paulo, é uma cidade dormitório. Tia Lorena, qual é essa função dormitório? Muitas das vezes as pessoas viajam e utilizam a cidade de Osasco porque fica na divisa para dormir. E pela manhã elas seguem caminho para as cidades em que vão ser destinadas. Até aí tudo bem? Tarefa de casa corrigida. Vamos dar continuidade hoje o nosso livro digital na página 181, falando de cidades históricas, né? Vocês viram que uma cidade histórica é aquela que tem prédios históricos, não é isso? Que tem alguma história ali escondido. Vamos ver. Toda cidade tem a sua história. Lembre-se do marcador para poder marcar os pontos principais, ok? Formou-se e cresceu ao longo do tempo. Entretanto, vamos lá, costuma-se chamar de cidade histórica. Deixa a tia Lorena aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Pronto. Costuma-se chamar de cidade histórica aquela que teve importância no passado e conseguiu preservar o seu patrimônio histórico, cultural e arquitetônico. Tia Lorena, o que é isso? Né? Tem uma história toda até chegar naquele patrimônio. Eu tiro, né, e falo muitas vezes até de alguns prédios que vocês fizeram maquetes. Lembra quando a gente tinha nossa aula presencial, que vocês apresentaram maquetes? Pronto, a tia Lorena passou de alguns prédios históricos aqui da cidade de Maranguape. E vocês me apresentaram isso. E quando eu falo aqui, conseguiu preservar o seu patrimônio histórico, é porque ele continuou permanecendo o mesmo, né? Ele passou por uma restauração, porém ele continuou tendo a mesma parte cultural, a mesma parte arquitetônica, ok? Continuando. Nessas cidades ainda encontram construções como moradias, igrejas, monumentos e outras edificações que descrevem e ilustram fatos importantes ocorridos no passado. Deixa a tia Lorena apagar aqui para subir mais um pouquinho. Além disso, essas cidades relembram e guardam, olha aqui gente, que interessante, guardam a memória da cultura e do costume de povos que viveram em outras épocas. Se você perguntar a alguém, né, ou mesmo que viveu aqui em Maranguape ou passeou por alguma cidade histórica, ele vai ter algo para lhe contar, alguma história, algo interessante. Então isso é legal, contar sobre a cidade histórica. Porto Seguro, Salvador, Olinda, Diamantina, Ouro Preto são exemplos de cidades históricas do Brasil. É interessante também que quando a tia Lorena fala dessas cidades, eu sempre comento aqui no final o nome de algumas cidades que são consideradas sobre aquela função que a tia Lorena está falando. Com a lupa na mão, gente, alguns locais classificados como cidades históricas brasileiras têm importância mundial.
pois guardam a memória as riquezas culturais e costumes e identidade da humanidade. Eles são considerados patrimônios mundiais pela Unesco. Tia Lorena, qual é o peso que tem um patrimônio mundial da Unesco? Né? É conhecido em todo o mundo. Né? Então, aqui a Unesco, que ela é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, é um órgão responsável por conferir esse título aos patrimônios que são classificados em culturais e naturais. Culturais, porque tem toda uma cultura. Natural, porque nasceu sozinho, né? Vamos ver. Culturais. Isso aqui você pode marcar aqui um asteriscozinho, porque os dois são importantes, tá? Culturais, conjunto de bens materiais ou imateriais que guardam a identidade, uma memória de um povo, tais como monumentos, edifícios ou sítios, com valor histórico universal, ou seja, em todo o mundo. Natural, bens que não receberam a interferência humana para serem construídos, tais como os locais exuberantes, habitats de espécies animais e vegetais ameaçadas, áreas de conservação e o valor científico. Gente, eu vou dar só um exemplo da Amazônia, né? O que a gente tem lá? A gente tem a parte vegetal, a coisa mais linda do mundo. Aquilo ali foi modificado pelo homem? Foi o homem que plantou? Claro que não. Ó, natural, tá certo? Eu estou fazendo essa comparação para você entender o que é essa parte cultural, que é uma coisa que tem uma identidade, alguém fez, né? Tem alguma história para aquele local, e o natural que nasce sozinho, ok? Aqui embaixo, gente, tem alguns sites que você pode ver mais patrimônios culturais e naturais, tá certo? É só você entrar aí nele lá no Google. Página 182, cidades portuárias. A Lorena já falou dele, vai relembrar mais uma vez. Vamos lá. Diversas cidades brasileiras têm como atividades econômicas predominantes a importação e a exportação, o vender e o comprar, não é isso? De produtos por meio de seus portos. Entre elas eu tenho algumas cidades, né, que são chamadas portuárias. Tia Lorena, me explica de novo. O que é uma cidade portuária? É a cidade que compra e que vende. Ela serve de compra e venda. Como a importação, o importar e o exportar, certo? Para fora. Bem aqui no nosso glossário eu tenho dizendo o que é, ó. Importar, trazer algo de fora do país. Comprou algo fora, você trouxe para cá, você importou para cá. Exportar, enviar algo para fora do país. Tia Lorena, eu não estou entendendo muito bem porque as palavras se parecem. Vou dar um exemplo de importar. Quero comprar algo que está sendo vendido lá nos Estados Unidos. Eu vou fazer uma importação. Por quê? Porque eu vou comprar algo de lá e vou trazer aqui para o Brasil. Vou dar um exemplo de exportar. Comprei algo aqui e quero mandar para alguém que está lá. Eu vou fazer uma exportação. Eu vou mandar, tá certo? Ok? Essa é a diferença. Cidade turística é aquela cidade que a gente gosta de conhecer, né? Que coisa boa é você conhecer uma cidade que você não... Você tem a curiosidade de saber como é que ela é, saber a história daquela cidade. Então, se chama cidade turística, né? Uma cidade muito turística visitada é Gramado, né? Muita gente que foi aí conta aí maravilhas. São as cidades urbanas ou rurais cuja atividade econômica se baseia no turismo. Vou até sublinhar. Tia Lorena, por que o turismo? Porque eles ganham dinheiro com isso, gente. Quando a cidade, né, está em época de festa, é onde os turistas mais viajam para poder conhecer. Então é interessante porque ela ganha dinheiro em cima da base do turismo. Por isso que ela tem como função ser turística, ok? Aqui a Tia Lorena tem Bonito. Linda essa cidade, viu, gente? E se chama Bonito mesmo. Aí aqui do lado eu também tenho, ó, um tipo de cidade portuária, porque tem um porto. Aí tem assim, ó, existe algumas cidades portuárias no estado em que você mora? Tem gente aqui? Não, né? E se há cidade turística? Aqui tem cidade turística, Maranguape é uma cidade turística, né? A gente tem muitos pontos turísticos que é muito visitado. O Iparque é um, né? O Cascatinha, Clube de Serra. Então a gente tem muitas coisas boas aqui. Página 183, cidades universitárias. O que é universitária, Tia Lorena? Cidades que têm universidades e centros de pesquisas importantes. Atraem muitos estudantes e pesquisadores de todo o país. Ó, Tia Lorena vai até passar o traço aqui. E até do exterior. São consideradas cidades universitárias do Brasil, Santa Maria, Toledo, São Carlos, Limeira, Campinas e Campina Grande. Eu tenho um exemplo de cidades universitárias. Já aqui embaixo, Tia Lorena já falou e vai falar mais um pouquinho sobre cidades dormitórias. Tia Lorena, me explique sobre isso.
são classificadas de cidades dormitórias aquelas que, em boa da sua parte da população, têm moradias nelas, mas trabalham em cidades vizinhas e precisa se deslocar diariamente de uma cidade para outra. Tia Lorena até falou da questão da situação, né, das pessoas viajarem e precisar de um canto para dormir. Então, também é chamado de cidade dormitório, ok? Normalmente, é interessante você sublinhar isso, ocorre porque nas cidades dormitório o valor das moradias é muito baixo. Gente, é até interessante falar isso, porque eu não sei se vocês já ouviram falar em locais em que os estudantes se juntam para poder morar todo mundo junto, pagar um preço bem menor. Ali é uma cidade dormitória. Tia Lorena, por quê? Claro que nem todo mundo, né, pode pagar preços exorbitantes por moradias muito caras, até porque a gente não tem tanta condição. Então, o que é que acontece? Existiu essa função de cidade dormitória para isso, para essas pessoas, né? Pessoas que precisam trabalhar, pessoas que não têm aquele valor X para poder dar numa coisa muito cara. Então, a cidade dormitória é isso. Ela serve para a população, ok? Frequentemente, a infraestrutura, serviço de água, esgoto, transporte público, iluminação e outros da cidade dormitório também é bem menor, vem bem menos em relação ao dinheiro. E aqui eu estou citando algumas dessas cidades. E a última que a tia Lorena vai falar hoje é sobre as cidades com múltiplas funções. O que é isso, Lorena? Várias funções, 2, 3, 4, 5 funções ao mesmo tempo. Várias cidades brasileiras podem ser ao mesmo tempo centros comerciais, universitários, de serviço, de lazer, de turismo e até centros industriais. Isso acontece em grandes centros urbanos, cujo desenvolvimento se dá em razão de diversas atividades econômicas que são realizadas ao mesmo tempo em uma mesma cidade. Tia, quer dizer que uma cidade ela pode ser dormitória, ela pode ser universitária, ela pode ser religiosa? Pode sim, ela pode ter várias funções. Se essa cidade tem mais de uma função, como é que ela se chama? Múltiplas funções. Gente, tia Lorena fez essa introdução sobre as funções e na página 184, que é a que você vai responder em casa, você vai tirar de primeira. Olha aqui, que no caso, gente, isso aqui é de classe, tá? São exemplos desse tipo de cidade, aquelas que é a sede do governo dos estados, assinale a alternativa que corresponde ao tipo de cidade descrita. Gente, cidade que são a sede do governo dos estados. Tia Lorena já falou dela. É qual cidade? Político? Não sei. Você vai procurar a opção e vai marcar. Número 2. Que benefício a instalação de indústrias pode trazer para as cidades industriais? Gente, qual é o benefício? Muitos empregos. A terceira, complete a tabela com os dados que estão faltando. Olha aqui, Você vai dizer o tipo da cidade, concentra as universidades. É uma cidade Na outra, cidade portuária. O que a cidade portuária tem? Predomina o que lá? Essa cidade aqui, preserva o patrimônio histórico, é uma cidade, entendeu? Então, você vai ler a característica e completar com o tipo de cidade. Fácil ou não é fácil? Facílimo. Turma do 5º ano vai dar um show. Por hoje, a nossa aula de geografia termina e eu espero que vocês, se garantam no dever de casa, ok? Próxima aula, a gente se encontra novamente.